Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Lolita Garcês. Hoje eu trago para vocês a história da maldição do faraó. Na verdade, vamos falar também da maldição de Tutankhamon. Será lenda, será uma crença, então vamos lá? Se vocês gostarem, vou estar pedindo para vocês estarem se inscrevendo no nosso canal e ative o sininho das notificações. Desde já eu agradeço a todos vocês. A maldição do faraó é a crença de que qualquer pessoa que viole a múmia de um faraó do Antigo Egito cairá em uma maldição, pela qual a vítima morrerá em breve. Trata-se de uma lenda contemporânea que surgiu no início do século XX. Ninguém sabe ao certo quem é o responsável por sua elaboração e propagação, mas a mídia, ao mesmo tempo, tornou-a numa lenda de renome internacional. Havia uma crença de que as tumbas dos faraós tinham maldições escritas sobre elas ou nos seus arredores, uma advertência àqueles que sabem ler para que não entrassem. Há casos ocasionais de maldições que aparecem no interior ou na fachada de uma tumba, como no caso do mastaba de Kenkitika Ikeiki, da sexta dinastia em Saqqara. Estas parecem ser mais dirigidas para os sacerdotes Ka, para proteger cuidadosamente a tumba e preservar a pureza ritual, em vez de uma advertência aos ladrões em potencial. Embora tivesse havido história de maldições que remontam ao século XIX, elas se multiplicaram na sequência da descoberta de Howard Carter do túmulo de Tutankhamon. A maldição associada com a descoberta da tumba do faraó Tutankhamon da 18ª dinastia é a mais famosa na cultura ocidental. Ela afirma ainda que alguns membros da equipe de arqueólogos que desenterraram a múmia do faraó Tutankhamon morreram de causas sobrenaturais na sequência de uma maldição do governante falecido. De fato, vários membros da equipe morreram alguns anos depois da descoberta, incluindo o ilustre Lord Carnarvon, promotor das escavações. Muitos autores negam que houvesse escrito uma maldição, mas outros dizem que Howard Carter encontrou na antecâmara um ostraco de argila com a inscrição dizendo: a morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbarem o repouso do faraó. Tutankhamon, apelidado por Rei Tut, foi um jovem faraó egípcio que faleceu aos 19 anos, vítima de problemas consanguíneos que afetaram sua estrutura óssea e tendo por principal causa de sua morte a malária, ao qual foi descoberta atualmente pelos cientistas. Segundo os egiptólogos, ele era filho e também genro de Akhenaton e filho de Kia, esposa secundária de seu pai. Casou-se aos 10 anos com sua meio-irmã, que tinha 12 anos de idade. O nome dela era Anshenpaton. O rei Tut morreu em 1324 a.C., aos 19 anos de idade. Não deixou herdeiros e seu reinado como faraó durou apenas 9 anos. Aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, no famoso Vale dos Reis, os faraós foram sepultados com o resgate de um rei, marfim, ébano e ouro. Cada tumba foi camuflada pelas areias do árido deserto egípcio, ficando assim escondidas por muitos anos. Mas quando os arqueólogos chegaram séculos depois, encontraram apenas os ossos dos faraós.
Outros estiveram no Vale dos Reis antes, os ladrões e os falsificadores de objetos. Thomas Hoving relatou sobre esses fatos. Existe uma cidade perto do Vale dos Reis com 1000% de ladrões de tumbas antigamente e agora. E quando eles não conseguem encontrar alguma coisa, eles a falsificam e as vendem a você. E quando encontram alguma coisa, fazem réplica e as vendem. E isto tem acontecido desde que o primeiro faraó foi enterrado. Palavras segundo dele. O Vale dos Reis, segundo os arqueólogos, ainda é o local mais rico que se conhece no planeta. No entanto, pensava-se que não havia mais nada a procurar. Mas 3.000 anos depois de seu sepultamento, só um punhado de homens sabiam seu nome, Tutankhamun, que o encontraram depois de incansáveis buscas no Vale dos Reis. A descoberta da tumba de Tutankhamun, segundo o arqueólogo Howard Carter e seu patrocinador, o aristocrata Lord Carnarvon, foram os responsáveis por esta grande descoberta, ocorrida em novembro de 1922, e a Câmara Funerária foi aberta de forma oficial mesmo, foi no dia 16 de fevereiro de 1923, diante das autoridades egípcias. Os acadêmicos de todas as áreas achavam um tiro no escuro a expedição de Carter, segundo afirma Thomas Hoving, dizendo: foi um tiro no escuro. Era uma época que não tinha detectores de metais e nenhum sonar sofisticado para pesquisar em bolsas ou buracos sob o solo ou areia. Era um tiro no escuro para todos, menos para Howard Carter. Metodicamente, Carter explorou o Vale dos Reis com cautela e se desapontou no início devido às dificuldades encontradas. Patrícia Letton, neta de Carnarvon, explicou sobre o início da descoberta da tumba do rei Tutankhamun, dizendo: logo antes do Natal de 1921, Carnarvon mandou chamar Carter aqui, no castelo de Highclere, e disse-lhe que não poderia mais sustentar o que aparentemente era um projeto inútil. Carter explicou que faltava pouco a fazer e implorou por mais uma temporada, e Carnarvon concordou. Mas Carnarvon deixou absolutamente claro que seria a última temporada. No terceiro dia, após o início das escavações da nova e última temporada, em busca do rei Tut, Carter encontrou uma escada de pedra que levava a uma entrada escondida, carimbada com um selo antigo. Era a marca da realeza egípcia. Carnarvon estava tomando chá com sua filha Evelyn Herbert em seu castelo na Inglaterra, quando recebeu o telegrama de Carter, onde dizia ter encontrado uma tumba magnífica e com o selo ainda intacto. Enquanto Carnarvon já estava a caminho do Egito, algo assustador aconteceu a Carter, segundo Patrícia Letton. Carter vivia sozinho e, para lhe fazer companhia, tinha comprado um canário. E logo depois de ter encontrado a tumba, foi à sua casa e encontrou com um de seus empregados, que vinha correndo em sua direção com um punhado de pena amarela em suas mãos, dizendo: meu senhor, ouvi um barulho. E quando vi, uma naja estava comendo o canário. Isto é um mau presságio, isto é azar. Carter disse: não seja tolo, apenas assegure que a naja não esteja mais dentro da casa. No dia 26 de novembro de 1922, Carter encontrou uma segunda entrada que levava a uma outra sala.
Nesta sala havia marcas que evidenciavam tentativas de arrombamento por ladrões. 2 bandos de ladrões já teriam entrado lá. Existem vestígios de que um dos 2 bandos foi apanhado e foram pegos no ato e tiveram suas cabeças cortadas. Nesta primeira entrada estavam presentes Lord Carnarvon, sua filha Evelyn Herbert, Carter e seu assistente. A sala toda brilhou e tudo brilhava, era ouro. Carter, petrificado, tinha absoluta certeza que tinha encontrado a tumba do rei Tut. Nunca houve um faraó encontrado em perfeitas condições como Tutankhamon. E a maior descoberta da história segundo Thomas Hoving. Carter disse que eles deram uma olhada e depois saíram, mas as evidências sugerem que não. Hoving deu sua opinião. A licença que Carnarvon e Carter tinham não davam direito para eles entrarem em tumbas encontradas sem a presença de uma autoridade de antiguidade de uma organização egípcia. Eles nunca afirmaram que tinham entrado, e sim que esperaram e ficaram dentro vendo coisas maravilhosas, selaram o buraco que fizeram na parede e esperaram 3 dias até um responsável do Cairo chegar e ir com eles. Agora me diga, o que você teria feito depois de 10 anos à procura com enormes dificuldades? Será que eles fizeram o que eu e você teríamos feito? Eles entraram e passaram a noite toda lá dentro. Os artefatos achados dentro da tumba somaram mais de 5.000 peças preciosas de incalculável valor. Carnarvon, o financiador da expedição, tinha vindo no início ao Egito por causa de sua saúde. Essa decisão, na verdade, foi fatal. Na primavera de 1923, o Lord Carnarvon se cortou acidentalmente com uma navalha quando fazia barba. O corte foi acima de uma picada de mosquito que levara dias antes, quando ainda estava na expedição. O ferimento não sarava. E dias depois, em uma viagem para o Cairo, Carnarvon foi devastado pela febre. Seu secretário enviou as más notícias a Howard Carter, dizendo que a picada de mosquito que Carnarvon levara tinha infeccionado. Na verdade, o quadro de Carnarvon era tão irreversível e ele veio a falecer. O depoimento de sua neta, Patricia Letton, dizendo: no momento em que ele morreu, toda a luz do Cairo se apagou. E naquela época, todos os serviços públicos do Cairo eram administrados pelo exército britânico e não havia meio de eles religarem a energia. Não encontraram motivos para a energia ter acabado. 20 minutos depois, a energia foi restaurada. A pequena Fox Terrier de Carnarvon, Suzy, estava dormindo em sua cesta no quarto de sua governanta no castelo de Carnarvon, na Inglaterra. E no mesmo momento em que Carnarvon morreu, Suzy sentou em sua cesta, uivou e morreu. Um estudo feito pelo epidemiologista Mark Nelson comprova que a maldição da múmia foi uma mentira inventada por Howard Carter e seu mecenas. Tudo para que ninguém ousasse roubar nada da riquíssima tumba do rei. Deu certo. Shahriel e seu marido Gary Manson foram a uma excursão ao Egito. Shahriel tocou a tinta das paredes da tumba de Tut. Ela não imaginava que esse toque seria a causa de sua morte dias depois. 3 semanas depois, os Manson se encontravam na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Shahriel se sentiu mal e teve que se hospitalizar. Seus pulmões estavam comprometidos e os médicos desconfiaram que os sintomas da doença de Cohen haviam reaparecido.
Cerca de 2 dias depois, os médicos eliminaram essa possibilidade, passando a desconfiar que seria um outro problema nos pulmões. Os médicos não conseguiram descobrir porque o quadro de Charriel piorava muito rápido e então os mesmos decidiram fazer uma biópsia dos pulmões. A partir da secreção dos pulmões da vítima, foi detectado o fungo causador de sua morte, o Aspergillus niger. Esporos microscópicos do fungo são facilmente inaláveis. Corpos saudáveis resistem a eles, mas o sistema imunológico de Charriel estava debilitado devido à sua batalha contra a doença de Hodgkin. Os esporos invadiram uma célula indefesa através da outra, causando destruição em seu caminho. 10 dias depois de Charriel ter dado entrada no hospital, seus pulmões falharam. Ela tinha apenas 38 anos de idade quando faleceu. Um professor de ictologia da Universidade da Pensilvânia, David Silverman, traduziu muitas das maldições dos faraós. Uma delas de 4.000 anos atrás, a maldição de Reze. Segundo Silverman, a maldição de Reze era uma interdição a qualquer um que entrasse na tumba e que tivesse comido algum alimento proibido, como carne de porco ou peixe, ou algo impuro ligado à sua alma, como cometer um ato de impureza sexual e, nesse caso, adultério. Ou até mesmo uma pessoa que fazia amor com muitas mulheres seria punido na vida atual ou pós-vida. Assim ele seria julgado perante o grande Deus. Silverman conseguiu separar o fungo que estava hospedado no pulmão de Charriel. Silverman também sabia de sua viagem ao Egito. Logo, o que ele tinha que descobrir era se este fungo estaria presente nas tumbas que ela havia visitado com seu marido. Eles estavam achando que a morte de Charriel tinha alguma ligação com a maldição. Era muito importante para nós se algo assim já tivesse ocorrido antes no Egito, disse David Silverman. Para surpresa de Silverman, já havia acontecido os fatos muito parecidos com os de Charriel no Egito. Em 1923, 2 homens morreram de morte súbita ao entrarem na tumba do rei Tut. O que os médicos anunciaram na época para justificar as 2 mortes foi uma terrível febre, já que os jornais publicaram como a maldição de Tutankhamon. Aconteceu que mais 2 mortes súbitas se sucederam às 2 primeiras. Um ajudante de Howard Carter, que o ajudou a entrar na tumba, e um outro ajudante que ajudou a tirar o conteúdo do rei, foram as próximas vítimas. O verdadeiro assassino espreito encontrava-se oculto nas próprias paredes da tumba, mas para muitos parecia apenas uma parede descascada com tintas azuis e vermelhas. As paredes estavam cobertas por um afloramento de fungos marrons que foram introduzidos pela tinta ou pelo gesso. Os fungos se alimentaram da umidade da tinta e do gesso logo após a câmara ter sido lacrada pelos antigos egípcios. O fungo era o Aspergillus niger, que na tumba cálida e úmida prosperou e viveu durante 3.000 anos na tumba em companhia de Tut. Charriel foi uma ótima hospedeira para o fungo Aspergillus niger, pois havia chegado ao Egito depois de um tratamento de um câncer e o seu sistema imunológico estava debilitado. Então a conclusão de David Silverman disse, acho que ligando o nosso caso atual das visitas às tumbas, foi fácil estabelecer uma ligação direta no que pode ter acontecido aos arqueólogos que visitaram a tumba há tempos.
Estou muito certo de que, pelo menos em algum destes casos antigos, o fungo Aspergillus niger pode ter desempenhado este papel. Agora vamos ver o depoimento de Gary Manson, que era o marido da vítima, dizendo: todos que conheciam sabiam que íamos para lá, estávamos descendo as tumbas e olhando para as pinturas azuis escuras e vermelhas. Ela se inclinou para a frente e estava olhando uma pintura muito perto, ergueu a mão até a pintura e tocou-a. Esfregou o dedo na tinta e o guento com radiação e praticamente tudo que é submetido para o tratamento do câncer. Ela não queria voltar ao médico depois disso, mas finalmente ela teve que ir. Palavras do marido dela. Jacques era médico particular da vítima desde o seu tratamento da doença de Hodgkin que Chariel estava sofrendo. Disse: conheci a senhora Mason quando ela já era paciente de tratamento intensivo e naquela época sua situação já era crítica. Ela começou a perder peso, sentir fraqueza e faltava-lhe o fôlego. Quando ela se apresentou no hospital, já havia sinal dos sintomas presentes. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da história. A história de Tutankhamon, que é toda cheia de lenda, de maldição, né? E também aqui são as várias opiniões dos médicos e das pessoas que estiveram também presentes no local das tumbas, certo? Espero que vocês gostem. Creio que todo mundo tem um fascínio muito grande pelas tumbas e pela própria história do Egito, né? Assim como eu tenho. Então, se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no nosso canal para estar nos ajudando e dê seu like, é muito importante para nós. Um grande abraço a todos e até a próxima.